Robson, eu já começo te fazendo a seguinte pergunta: fundos imobiliários, você já investe nesse produto? Como que você Já, enxerga essa já realidade? investi, já investi. E hoje não. Hoje, Hoje não, hoje não. Não, eu já investi, já investi em ETF também, mas eu acabei preferindo as ações, né? leg- Então, legal. Qual que foi a sua experiência com fundo imobiliário? Assim, por que que você começou e não continuou? Ou por que começou? Vamos começar por aí. eu comecei para conhecer mesmo o O tipo de veículo, investimento. né? Então, fui lá estudar um pouco mais sobre as plantas, né? Quais são os tipos de investimento mais seguros. Dei uma analisada ali na Faria Lima, todos aqueles os prédios que ali tem disponíveis. E, e aí eu gostei mais dos galpões logísticos, né? Foram os que mais me interessaram, até porque eles estavam dando um retorno melhor. Mas, assim, para o volume que eu tinha de investimento versus retorno, eu teria que deslocar boa parte do investimento que eu tinha em ações para dentro de fundo. E o retorno era muito pequenininho, né? Eu estava fazendo investimento mais de experiência, então acabei não me empolgando. Quem se empolgou muito foi um outro amigo meu, o Dr. Marcelo, que ele acabou fazendo o contrário, ele fez o movimento contrário, ele baixou as ações dele e foi totalmente para o fundo de investimento. Ele já tinha alguns aluguéis que ele recebe já, né, aluguéis, e ele gostou muito da ideia de ter fazer outro investimento para receber outro tipo de aluguel, que era o fundo imobiliário, né, os fundos imobiliários. E ele se aprofundou muito mais do que eu. E também tinha aquela coisa de não ter imposto, né, no pagamento, não ter o pagamento de imposto. É, Então ele isso é falou: um eu prefiro migrar atrativo. para lá porque não vou ter nem a preocupação do pagamento de imposto de renda. Então, assim, ele estudou, eu creio, faz tempo que a gente não fala sobre o assunto, mas eu creio que ele ainda está lá, continua investindo bastante nisso. Bom, Lucas, 10 horas, vamos então iniciar a nossa Fast Vamos. Live. Quero Vamos começar. agradecer a presença de todos vocês aqui conosco hoje, mais uma vez. Né, nós estamos aqui numa sequência já de três lives sobre investimentos. Começamos com as ações, agora vamos falar sobre fundo imobiliário. No próximo dia 10, a gente vai falar sobre como gerir profissionalmente os seus investimentos. Afinal de contas, não é todo mundo que está muito habituado ou que, né, tem tempo sequer de, às vezes, estudar mais profundamente sobre o assunto. E eu sempre recomendo, sim, que tenhamos, né, um bom administrador, né, alguém que possa nos ajudar, nos apoiar e dar um melhor caminho. Não é à toa que a gente está aqui com a iHub Investimentos, né? Está sempre trazendo vários temas para nós. Quero agradecer aqui novamente a presença do Lucas Charal, que é um especialista no mercado financeiro há mais de 10 anos, né? No próximo dia 10, a gente vai falar sobre a gestão desses investimentos, que eu acho muito interessante. Então, eu quero sempre deixar aqui o meu agradecimento profundo, gratidão total ao pessoal, à equipe toda da Hub Investimentos, Lucas Charal, Fernando, né, e todos que vocês que também aí estão participando. Gostaria que cada vez mais as pessoas se interessassem mais por esse tema, porque a área financeira é algo que mexe muito com o nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente tem um pouco mais se aprofundar um pouco mais nesse tema, é sempre muito bom. E eu vejo que o brasileiro cada vez mais tem interesse, né, de conhecer outros investimentos que não sejam só poupança, né? Mas, enfim, Lucas, está com a palavra, um bom dia, vamos, mais uma Fast Live, pode começar, fique à vontade, tá bom? E para quem está nos assistindo, a gente vai sempre deixar um espaço no final da nossa Fast Live, que são de 30 minutos, para que vocês possam tirar dúvidas, mas durante a exposição, o Lucas já deixou para a gente aberto aqui a possibilidade de alguém, se quiser poder fazer pergunta, fique também à vontade. É só levantar a mão aqui que eu, então, permito vocês fazer a pergunta diretamente para o Lucas. Se não quiser levantar a mão, fique à vontade de, ali no chat também, você poder expor aí a sua dúvida. E se não for possível a gente responder todas, a gente pede aí para o Lucas, na sequência, responder. Essa live também está sendo gravada, então, para quem não puder participar, fique à vontade, a gente vai colocar em nossa biblioteca, o Lucas também. E não deixem de aproveitar, o Lucas sempre traz aqui para vocês a possibilidade de vocês conhecerem a plataforma da iHub Investimento. Muito boa, recomendo. Eu tenho utilizado, ela vai ajudar muito vocês que querem entender um pouco mais sobre investimento. Tem muitos vídeos, é muito interativo, tem um book,
vale a pena vocês ingressarem e conhecer a plataforma da R-Hub Investimento, lembrando que vocês não teriam nenhum custo. O CPROSP fez um investimento e permitiu aí, nós temos uma quantidade limitada de permissão de assinaturas gratuitas. Não deixe de aproveitar. Então, Lucas, fica à vontade, com você. Robson, antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço, obrigado ao CPROSP pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão lindo, tão maravilhoso, que é o mercado financeiro e os seus demais produtos e veículos de investimento. Esse espaço, eu acredito que é a oportunidade que a gente oferece para as pessoas próximas, para as empresas parceiras, para os nossos amigos, de conhecer um pouquinho mais de investimento e tomarem melhores decisões com aquilo que é tão suado no dia a dia, que é o dinheiro, né, que é aquela conquista do final do dia. Eu até brinco, tá, que a religião mais falada do mundo é o dinheiro, né? Você pensa, por exemplo, lá na Rússia, o cristão ortodoxo russo que não fala nenhuma língua aqui do Ocidente, que não, né, tem outra cultura, enfim, tem o isolamento por causa do frio. Meu, você fala de dinheiro com o cara, e você fala com dinheiro, qualquer outro país ocidental, você vai falar a mesma língua, porque o dinheiro ele é um fator de conversão. E aqui a gente está falando sobre produtos que melhoram o rendimento do seu dinheiro ou que tenham facilidades que vão de encontro às suas necessidades. Tá? Antes da gente entrar no assunto, né, faço minhas as palavras do Robson. Por favor, pessoal, a qualquer momento, se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer ponto que vocês queiram colocar durante a apresentação, por favor, levantem o braço, podem pedir a palavra ou mandar aqui no chat, caso tenham vergonha de falar. Fiquem à vontade, aqui é até uma zona segura, né, para a gente errar, porque aqui a gente não está colocando efetivamente dinheiro em trabalho, a gente está pegando informações para saber o que fazer. Tá? E os profissionais aqui da nossa empresa estão à disposição para lhes ajudar, tá bom? Não vou me estender muito mais, eu acho que já está bem explicado aqui quem somos, né? Mas mais à frente a gente entra mais profundamente ao detalhe. Aqui o que vos fala é Lucas Charal, eu sou engenheiro mecânico pleno formado na FEI, tá? E atuo no mercado financeiro há mais de 10 anos, me especializei em mercados financeiros, trabalhei lá fora, trabalhei na Alemanha, tenho, né, muito contato com os Estados Unidos, inclusive alguns clientes nossos aqui são de lá, e a gente tem, né, mais de 600 pessoas que a gente já atendeu assim no tete a tete, desconsiderando, lógico, palestras, eventos, né, no tete a tete, sentado mesa, frente a frente, mais 600 pessoas passaram aqui pela nossa troca, né? E aqui essa frase aqui que eu acho fantástica, que eu acho que resume muito bem a missão que estamos realizando aqui, que é dar conhecimento para as pessoas, é a oportunidade de mudança para a vida delas. A gente dá a oportunidade delas melhorarem os seus rendimentos, o seu futuro e conquistar, né, mais coisas e os seus objetivos. Feitas as introduções, vou começar aqui com uma provocação, né? O brasileiro, né, ele tem como cultura falar muito, até a gente estava conversando aqui agora há pouco, né, sobre empreendimentos imobiliários, que é muito comum o brasileiro ir lá e comprar uma casa, reformar, ou até mesmo arrematar de leilão. Isso acabou ficando muito famoso nos últimos meses, né? Você entra lá naqueles sites de leilão, tenta arrematar um imóvel, beneficia ele, depois revende e com o dinheiro do lucro, mais o dinheiro do capital principal, você retoma esse ciclo e faz isso repetidas vezes, né? É uma forma, né, de você ganhar dinheiro. Até um fato curioso, na época que eu estava na faculdade, alguns colegas se reuniram, tá? E eles compraram um terreno no interior, juntos, lotearam esse terreno, quebraram a matrícula em várias e construíram várias casas, um condomíniozinho pequeno de casas, fechado. E eles fizeram, né? Acho que na época era, acho que na ordem de 15 mil reais, cada um investiu. Foi o suficiente para arrematar tanto o terreno como para realizar a construção das casas. E depois disso eles venderam, né? Os quatro, né? Juntaram 60 mil reais e eles venderam por mais de 180 mil reais. Quer dizer, eles multiplicaram por mais de 2 vezes o valor investido. O cara colocou 15, tirou 30. Então, assim, foi assim lá atrás que a gente, né, lá atrás eu digo, para mim pelo menos foi a experiência que eu tive, mas eu imagino que na cultura do brasileiro esteja muito enraizado esse tipo de
filosofia do real estate, né, da compra física de imóveis, tanto residencial como comercial, para montar um empreendimento, para alugar, para vender. Esse exemplo que eu dei foi para um exemplo de venda, mas tem muita gente que compra, constrói, aluga e vai repetidas vezes fazendo isso até compor um patrimônio que lhe considere interessante. Isso está muito na cultura, enraizado na cultura do brasileiro, né? E hoje, a provocação que eu faço para vocês aqui comigo vocês já pensaram em ter algum grande empreendimento de verdade? Falando aqui de shopping center, centros logísticos, ou até mesmo lajes corporativas, como, por exemplo, os edifícios que o próprio Robson comentou aqui na Faria Lima, né? Tem as ZZ Towers, tem, entre outros imóveis aqui, não vou citar para não, né, também não tirar o foco, mas lajes inteiras alugadas por várias empresas, ou até mesmo os recebíveis, né? Poxa, financiaram empresas de crédito financiaram a compra de um grande empreendimento, né? Você poderia, por um acaso, ser dono desse empreendimento? Você acha que é possível? Quanto custaria? Bom, eu vou responder já agora de largada para vocês, né? Existem fundos de investimento que fazem essas gestões, né? Como, por exemplo, o XPMOLs, que para você comprar, né? O XPMOL, só para você entender quem está dentro da carteira do XPMOLs, você tem o Shopping Cidade Jardim, o Shopping Plaza Sul, o Shopping da Bahia e o Shopping Ponta Negra, dentre outros pequenos empreendimentos, como estacionamentos e outros menores, né? Ao todo, para comprar e compor este patrimônio, seria necessário 1,9 bilhões de reais. O que para o afegão médio, para o Hellis mortal como eu e você que está nos assistindo aqui, seria uma quantia aí que demoraria algum tempo para ser acumulada e aí você conseguir compor e comprar esse patrimônio. Né? Da mesma forma como você tem outros empreendimentos por meio de veículos, como os fundos imobiliários, como, por exemplo, investimento em outros fundos imóveis diversos, né? Outros shoppings, centros logísticos, como eu citei há pouco. Né? Quanto custaria para você comprar um empreendimento desse? Eu cito 4 exemplos aqui, né? Que o mais barato aqui para você ser o único dono, você precisaria ter 884 milhões de reais, tá? Mas por que eu investiria nisso? Bom, para ter um aluguel mensal nessa ordem de grandeza, né? Já pensou cair na sua conta todo mês 12 milhões e meio de reais ou 8 milhões e 800 mil reais? É isso que é a possibilidade que o fundo imobiliário abre para você. Bom, mas como é que chega a isso, né? Se eu não tenho esse valor todo, bom, você pode, hoje o veículo ele se popularizou e você consegue comprar uma participação desse negócio através do preço da cota dele. Você simplesmente comprando a cota, você conquista o direito de receber uma fração dessa cota em dividendos, que é o aluguel que aquele empreendimento recebe e ele vai para você. Mais à frente eu vou explicar no detalhe, aqui é mesmo para provocar o pessoal, aqueles gatilhos de curiosidade, né? Para você ver, né? Por exemplo, poxa, consigo, sem precisar alocar uma grande quantia de dinheiro, comprar algum bem que me gere uma renda mensal? E a resposta é que sim, que é para isso que existem os fundos imobiliários. Bom, nossa missão hoje qual é? Vamos entender esses FIIs, vamos entender as principais características, como é que a gente analisa um fundo imobiliário, como é que a gente avalia se ele é bom, se ele não é, se está no momento, se não está, tá? E vou entrar um pouquinho aqui na pegada mais técnica, no sentido de, poxa, será que eu consigo acelerar essa análise? Será que eu consigo já pegá-la pronta em algum lugar? E a gente vai ver isso no detalhe um pouco mais à frente, tá? Aqui no canto direito superior da tela, vocês vão ver um QR Code que vai ficar ativo durante toda a nossa apresentação, tá? Esse QR Code vai levar você para uma tela de cadastro, que é o cadastro para o nosso iHub Lounge. Como comentado pelo Robson, né? A gente tem uma parceria com o CEPROSP realizou um investimento nesse nosso projeto, e por conta disso a gente liberou o limite de 1.000 assinaturas gratuitas. Você se inscrevendo, você vai ter acesso vitalício dentro da nossa plataforma até que se esgote as 1.000 assinaturas disponíveis. Então, não fique de fora. Corra e aproveite a sua oportunidade de ter uma assinatura gratuita do iHub Lounge. Começa aqui e ela é por tempo limitado. Então aproveite porque essa oportunidade vai acabar.
Bom, dando sequência, por onde começar? Vamos começar entendendo o fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele nada mais é do que você comprar uma cota. Você está comprando uma participação num condomínio financeiro. Tá? Condomínio esse ele é gerido por uma administração. Essa administração ela capta os recursos, tá? Realiza investimentos ou até mesmo já tem os investimentos e loteia a participação desses investimentos para as pessoas através dessas cotas. Né? O empreendimento podem ser, como eu citei há pouco, não vou ficar repetindo, pode ser logístico, enfim, shoppings ou demais empreendimentos como recebíveis imobiliários e etc. Né? Mas o fundo ele é uma administração, nada mais é do que um grupo de pessoas responsável por administrar isso, cobrar quando tiver que cobrar dos inquilinos o aluguel, administrar, realizar benfeitorias, realizar investimentos, melhorar aquele empreendimento e desde que esteja alinhado com o objetivo financeiro daquele fundo de investimento, né, com o objetivo do fundo. O objetivo podem ser diversos, mais à frente eu vou detalhar para vocês, mas é importante entender que os fundos, eles sim, eles têm um objetivo e eles têm que honrar aquele objetivo. E dependendo do momento que estivermos, ele vai ser mais ou menos atrativo. Bom, vocês, pessoas, réis mortais, vamos lá, vamos comprar, nós, né, réis mortais, vamos lá, vamos comprar uma cota. Por que que a gente faz isso? Né? Por que que eu quero ser dono de um grande fundo, de um grande shopping, ou de uma laje corporativa, ou até mesmo de um centro logístico? Bom, assim como nas ações, você tem dois principais motivadores. Um deles é você comprar este fundo barato para vendê-lo mais caro. Então, você espera que ele se valorize. Nesse cenário, nesse contexto, é interessante que você o compre no momento em que ele esteja mais barato ou que ele tenha perspectivas, lembrando, expectativas e perspectivas vão depender do momento e também principalmente das expectativas do mercado e do próprio investidor. Compre barato e vende caro. Mas os fundos imobiliários têm uma diferenciação, um diferencial. Esse diferencial ele está ligado diretamente nos dividendos que eles pagam. Mas como assim? Bom, os fundos imobiliários, eles pagam dividendos diferente das ações. As ações, elas pagam, né, recorrentemente, tal, mas pode ser trimestral, semestral, ou até mesmo anual, ou até mesmo, né, bianualmente, vai depender muito da estratégia da própria empresa. Tem empresa que passa anos sem pagar e quando chega lá na frente, ela paga um caminhão de dinheiro de dividendos. Tem empresa que paga a cada 3 meses. A Taesa, por exemplo, ela não tem uma política fixa, mas ela recorrentemente paga a cada em média 3 meses os seus dividendos. Né? E os fundos imobiliários? Bom, o fundo imobiliário é mensal, por isso que ele se assemelha a um aluguel, e é esse o maior atrativo desse veículo de investimentos, é você comprar para receber o aluguelzinho lá todos os meses. Bom, mas por que então eu não compro um imóvel, né? Poxa, o Lucas falou aqui que é cultural, que ele é físico, é real estate, né? Que ele é real. Por que que eu compro um imóvel? Bom, culturalmente, né? Até conversando com investidores com um pouco mais de história e estrada, eles têm ali uma experiência de vida em relação ao mercado que para eles é muito mais seguro, ou dá a sensação de muito mais segurança quando ele vê aquele imóvel, quando ele pode efetivamente falar, pôr a mão e falar, é meu, eu posso vir aqui a hora que eu quiser e fazer o que eu quiser com este imóvel. E é isso que é a principal, lógico que tem outras diferenças, mas é a principal diferença entre um fundo imobiliário e um imóvel. Não que com fundo imobiliário você não possa ir ao empreendimento, como é no caso dos shoppings, né? Você pode até lá pôr a mão, falar é meu, mas se você quiser fazer qualquer coisa, né, em relação ao próprio empreendimento, você não tem este poder. Quem tem esse poder é a administração desse empreendimento. Tá? Vou citar aqui no detalhe, né, no imóvel você será ou poderá ser o único dono, né, e você tem, como eu falei, a propriedade a posse do imóvel. Quais são os contras? Bom, quando você compra um imóvel, não sei se todos aqui já tiveram a experiência de comprar um imóvel, mas você tem que ir lá no cartório, pagar as taxas para registrar esse imóvel no seu nome. E isso tem um custo proporcional ao custo do imóvel. Tá? Além de tudo isso, o aluguel, quando você recebe o aluguel daquele imóvel, né, supondo que seja a sua estratégia, comprar para alugar, comprou, já pagou o custo com o cartório,
tem que correr atrás, né? Fazer administração para procurar um inquilino, pôr no jornal, contratar uma corretora imobiliária para te ajudar se você não tiver tempo, fazer as benfeitorias, a manutenção desse imóvel, né? Tudo isso demanda tempo e custa, né, para o investidor, mesmo que não diretamente em dinheiro, mas vai custar em tempo, né? E além de tudo isso, no final do dia, chegou o dinheiro na tua conta, você ainda vai ter que pagar aquele delicioso imposto de renda, né, que você no final do ano faz a apuração e recolhe as suas obrigações. E além disso, né, tem dois outros pontos negativos em relação aos fundos imobiliários que os imóveis oferecem. Um deles é a vacância. Supondo, você comprou o imóvel, colocou um inquilino lá, deu toda aquela saga contratual que você precisou ir atrás da pessoa, contratou o cara te contratou, né, contratou o imóvel, né, para poder utilizar, de repente ele quebrou, ele faliu, ele saiu do imóvel para arrumar outro lugar ou qualquer outro motivo que seja. Você ficou vago, teve a vacância. Poxa, o que, que vai acontecer? Você vai ter que arcar, como dono daquele imóvel, todos os custos, IPTU, aluguel, tudo que tiver inerente, contas de luz, água, telefone, você vai ter que arcar com aqueles custos de vacância, né? Por ter um único inquilino. E além disso, se você precisar vender o seu imóvel, você vai precisar recorrer novamente ao mercado imobiliário. E a gente sabe que o mercado imobiliário, caso você queira, né, ser competitivo em preço, você vai precisar vender mais barato. E isso muitas vezes vem acompanhado aí de um prejuízo. Já os fundos imobiliários aqui do outro lado, a gente não tem esses custos com cartórios, tá? Na maioria das vezes, você tem até uma isenção de corretagem, vai depender muito de como você vai fazer isso, tá? Mas você pode sim ter algumas isenções em corretagem, mas você tem sim algum custo para adquirir, ele é mínimo quando comparado, como por exemplo um registro em cartório. O aluguel do fundo imobiliário hoje ele vem como lucros e dividendos, que hoje no Brasil, no momento que que a gente conversa aqui no dia 13 de novembro de 2022, esses dividendos não são tributados, né? A não ser que em breve, né? Não sei como que vai ser os próximos meses e anos, né? Fala-se muito em uma reforma tributária que pode vir a, né, incidir algum imposto sobre esses lucros e dividendos. Além disso, você tem uma administração profissional dentro do seu empreendimento que vai poder te ajudar. Você economiza tempo, né, na tomada de decisão, na pesquisa, nas contratações você precisaria fazer no empreendimento. E, além disso, você tem uma maior distribuição de risco por estar comprando grandes empreendimentos. Esses grandes empreendimentos, muitas vezes, lógico, existem as exceções, tá? Mas muitas vezes não tem um único inquilino. Então, se o cara quebrou, o cara saiu, arrumou um lugar melhor para ele ir, você não vai precisar sozinho arcar com aqueles custos, né? Aquele fundo ele vai fazer a gestão daquele custo e com os ganhos ele vai abater os custos que ele vai ter e vai distribuir naquele mês que tiver aquele sinistro, um pouco menos de dividendo, mas tende-se a manter os recebíveis. E além disso, né, precisei do dinheiro, precisei vender. O que, que vai acontecer? Bom, você vai ao mercado e você vende o seu fundo imobiliário com muito mais velocidade do que, por exemplo, você venderia um imóvel, tá? E aqui só o final, né, aqui quais seriam os negativos, os contras dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário ele tem um valor de mercado, assim como o imóvel, tá, mas ele tende a oscilar um pouco mais rápido do que, por exemplo, os imóveis. A confiança na gestão, você tem que confiar na gestão que você contratou ali, ou que está contratada para fazer a gestão daquele patrimônio. Você tem que ter, sim, uma confiança neles, porque eles que vão tomar as decisões, tanto de investimento, de gestão, e todas as estratégias inerentes ao objetivo dos fundos, ou do fundo que você estiver investindo. Um outro contra, você não é o único dono, não é nunca proprietário, né? Você tem vários proprietários, até tem algumas regras em relação a quantas pessoas minimamente um fundo imobiliário precisa ter, tá? Mas dificilmente você encontra um fundo imobiliário listado que tem apenas, ou nem vai encontrar, né? Que tem apenas um ou dois proprietários, tá? Os aluguéis, por conta dos fatores que eu citei há pouco, eles vão sim sofrer algumas oscilações por conta principalmente dos custos variarem ao longo do tempo. E você tem e detém a posse da cota e não necessariamente diretamente do empreendimento ou do imóvel, tá bom? Dúvidas aqui? Alguém tem alguma questão? Por favor, pessoal, interajam com a gente a qualquer momento aí que se vocês quiserem colocar algum ponto, fiquem à vontade, vai ser um prazer poder respondê-los. Bom,
Tendo dito aqui as principais características desse veículo de investimentos, né, a gente agora começa a entrar na parte de como avaliar esse investimento, como avaliar esse veículo, como a gente toma uma decisão em cima dele. E assim como as ações, eu só copiei o slide que a gente falou na semana passada aqui, porque realmente você pode usar aquela técnica utilizada para as ações. Você tem duas vertentes principais, que é a análise gráfica, né, que patamares de preço, fluxo, Fibonacci, enfim, você tem N estratégias ali que vão te apontar qual é o melhor ponto de entrada e saída das operações. Isso funciona muito bem para quando você vai fazer algum compra barata, venda cara. A análise gráfica ela te dá assim uma sensação legal em relação a entradas e saídas, tá? Já a análise fundamentalista para fundos imobiliários, ela é a mais indicada. É você efetivamente entrar ali nos livros, entender qual é a situação, entender a estratégia daquela operação e aí com base no momento que ela se encontra, você conseguir se posicionar estrategicamente e conseguir surfar a melhor onda possível dentro da sua realidade, tá? Mas os fundos imobiliários, né? Falando aqui de uma forma mais direta, quando você entra nessa análise fundamental, o que você tem que olhar? Eu listei aqui 7 pontos importantes que, para o investidor que queira por conta própria tomar suas decisões, são fundamentais de serem observados. Lógico, tem muito mais, mas até para o dia a dia fica impossível a tomada de decisão se a gente incorpora muito mais fatores. Esses aqui seriam os mínimos para você ter alguma sensibilidade na tomada de decisão. E aqui eu também comento aonde consultar. Mas vamos lá. O primeiro deles é objetivo, tipo, segmento, vou detalhar mais à frente. Preço contra valor patrimonial, vou detalhar mais à frente. E os dividendos, também vou detalhar mais à frente. Análise horizontal. O que é análise horizontal? Aqui eu vou detalhar agora mesmo, porque mais à frente eu só vou dar exemplos. Análise horizontal é você olhar historicamente, né, horizontalmente ao longo do tempo, como foi a evolução dos principais atributos desse fundo. Dentre eles, preço, que é o principal que as pessoas olham, valor patrimonial, pagamento de dividendos, vacância, tá? São os 4 principais fatores observados, né? Despesas, caixa, né? Evolução do caixa também acaba entrando, né? Dentro desse dividendo, porque o dividendo acaba sendo consequência da acúmulo de caixa, enfim, e estratégia de investimento. Mas enfim, mas analisar horizontalmente é você olhar ao longo da história desse fundo como se comportou essas principais características. Também observar quais são os principais indexadores daqueles fundos de investimento. Se aquela cota ela tende a evoluir seguindo algum tipo de indicador de mercado, como, por exemplo, a própria inflação, né? Os aluguéis são corrigidos pela própria inflação, assim como os salários também, né? Em tese, algumas linhas, até a gente tinha conversado há pouco tempo atrás, né, Robson, sobre o INPC, né, que era o indexador de alguns da folha, né, de vocês aqui A convenção coletiva, da nós convenção. estamos para Obrigado. o ano de janeiro, indexado, o reajuste salarial vai ser pelo INPC, É isso relativo ao ano mesmo. 2022. E os fundos imobiliários não fogem muito dessa lógica, né? Eles podem sim ter um ou mais indexadores na sua remuneração e que faz com que para o investidor ao longo do tempo faça aquela famosa manutenção do poder de compra, o que é um atrativo para o investidor. Dinheiro e caixa, taxa de ocupação, né, barra vacância, né, que também é um fator importante, lógico, que eu coloquei com asterisco aqui, por quê? Porque tem alguns empreendimentos cuja vacância ela é estratégica, a vacância financeira nesse caso, né? Que ele guarda, vai acumulando dinheiro para fazer um novo investimento ou emite novas cotas, vai depender muito da estratégia. E por último, os fatos relevantes. Todos os fundos têm um site de relação com o investidor, assim como todos os ativos de bolsa. Então, o site Relação com o Investidor, ele é uma das pedras fundamentais para a consulta. O segundo que eu gosto muito, que tem uma gama bem completa de informações, é o Status Invest, tá? É de um concorrente, mas em breve teremos também no nosso escopo também todo aquele esqueleto que eles têm, a gente vai ter incorporado dentro da plataforma Lounge. Mas lá você encontra um detalhamento muito legal sobre fundos de investimento imobiliário, que, né, pode te dar todos esses valores que eu comentei agora. FIS.com.br também é uma plataforma de fundos imobiliários que dá um detalhamento legal, e a própria Ambima, que lá você tem o registro de algumas características de fundos imobiliários. Bom, vamos falar aqui dos objetivos, tipos e segmento.
Aqui você vai entender a estratégia e como a gente analisa, por exemplo, timing. Vamos olhar lá atrás, pandemia. Pandemia, estava todo mundo ficando em casa, modelo híbrido sendo implementado nas empresas. Vamos pensar aqui, ó, agências de banco, né? Vamos falar aqui de agências de banco, que é o primeiro que está na lista de segmentos aqui. Poxa, agência de banco fechando, gente saindo, empreendimentos, lajes corporativas inteiras sendo entregues, por quê? Empresas falindo ou migrando para o híbrido. O que acontece com os fundos imobiliários que investem nesse tipo de segmento? Muito provavelmente eles vão ter uma alta vacância e por conta dessa alta vacância e da expectativa do modelo de trabalho, né, não exigir a necessidade desse segmento, muito provavelmente os preços deles caíram muito, assim como dos shoppings e etc. Tá? Aqui é para conhecimento geral, cada um vai necessitar aqui uma estratégia, uma linha de raciocínio, um entendimento até mesmo da conjuntura para que se some na tomada de decisão. Tá? Os objetivos podem ser desenvolvimento para renda, que é comprar, melhorar e alugar, comprar, melhorar e vender, ou só comprar e alugar, ou você trabalhar com títulos que tenham indexação com o segmento imobiliário, ou fundos que façam qualquer coisa nesse meio do caminho. Pode fazer várias dessas coisas que eu citei. Os tipos podem ser de tijolo, papel ou misto, né? Eles podem efetivamente comprar o ativo ou compram dívida ou fazem uma mescla dos dois. E os segmentos eu não vou detalhar aqui para não descansar, mas basicamente são todos esses aqui que estão listados. Bom, vamos entrar aqui agora nas características de análise. Preço e valor patrimonial, que na minha humilde opinião, é uma das principais chaves de análise para um fundo imobiliário. Tá? Aqui à esquerda, o que é o preço? Preço é quanto que o mercado está pagando. Né? Ele varia muito, depende muito da expectativa, e o valor patrimonial é aquilo efetivamente que o fundo adquiriu como bens. Então, os bens do fundo estão contabilizados dentro do próprio valor patrimonial. E aqui na régua histórica, eu coloquei um do lado do outro com mais ou menos a mesma chave temporal. Não, mais ou menos não, exatamente a mesma. Né? Então, o que você vê aqui? Você vê que o preço do fundo ele teve aqui alguns momentos que caíram muito, 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 muito. Por quê? Pô, pandemia, você teve ali uma mudança de expectativa tal, o preço caiu pra caramba. Só que aqui você vê que o patrimônio dele, se ele pegasse e resolvesse vender tudo, ele não teve uma desvalorização aqui no meio do caminho. O que aconteceu? Né? Você vê que existe ali uma diferença entre a expectativa do mercado em relação àquele ativo e o quanto que ele efetivamente vale em termos de patrimônio. E esse eu acredito que seja um dos principais pontos de observação na hora de tomar essa decisão. Se você pega o preço, divide pelo valor patrimonial do fundo e der o valor igual a 1, significa que se o fundo vender e liquidar tudo que ele tem de posição, ele paga aquilo que o mercado está praticando de valor de cota. Em tese, lógico, né? Tem várias nuances aí no meio, mas em tese sim, está justo que a gente chamaria, né? Se está menor do que 1, que quer dizer que o preço está abaixo do valor patrimonial, ou seja, o fundo está descontado, está subvalorizado. E se estiver acima, é o contrário, tá? O fundo está valorizado, tem uma expectativa positiva, provavelmente é porque espera-se que os dividendos melhorem, e aí o mercado vai lá e compra com força e o preço sobe. Falar um pouquinho dos dividendos também, que é um dos pontos principais de observação. Dividendos aqui é importante salientar que quando a gente fala de dividend yield, ele está anualizado, tá? Então, normalmente ele vai estar em percentual, então eles vão se pegar os últimos 12 meses de pagamento de dividendos e vão dividir pelo preço, desculpa, ao contrário, né? Isso, divide pelo preço, não é ao contrário. Então, pega o total, então soma todos os últimos 12 meses de dividendos e divide pelo preço hoje, nesse exato instante. Então, o dividend yield, ele é dinâmico. Isso poucos falam, né? Porque o dividend yield, quanto está pagando de dividend yield do seu fundo? 15%, 14%. Por quê? Porque descontou, né? Ele está mais barato, o preço está menor. Se o preço está menor, o yield sobe. Olha que interessante. Né? Não necessariamente quer dizer que ele seja um bom fundo. O olhar isoladamente o dividendo, ele é míope, na minha opinião. Você teria que olhar ali, lógico, fazer análise horizontal, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? E comparar com outras variáveis, como a que eu citei aqui, de preço por patrimônio líquido. Aqui as distribuições, né? Também uma foto aqui do Status Invest, né? Que provando para você que você pode ter mais de um indexador atrelado ao fundo, tá? Você pode até vir a ter o IGPM,
que hoje, né, não existem títulos mais, pelo menos não sendo emitidos com esse indexador, né, muito mais IPCA, né, do que outros indicadores, você vê pelo menos no governo, né, e você hoje com fundos imobiliários, por conta dos contratos serem contratos muitas vezes atípicos, você consegue indexar outras variáveis de mercado, permitindo ali você surfar outras ondas de inflação. O vencimento dos contratos que te dá uma ideia ali de duração, ciclo, giro de caixa, e as localidades. Também é uma recomendação que você distribua por mais de uma localidade para ter uma distribuição de risco, né? Menos risco em relação ao seu patrimônio. Aqui eu coloquei algumas outras análises horizontais de um fundo específico, o XPMOLs, tá? Não vou me aprofundar muito aqui também, mas se por um acaso você quiser ir atrás de informação de qualidade por conta própria, né? Por exemplo, não tenho tempo, Lucas, para analisar, para ficar fazendo essas consultas, como que eu faço? Bom, você pode contratar, sim, um relatório que é pago. Você vai lá, entra em algumas dessas empresas que estão aqui na tela e vai lá e compra o relatório deles. A maioria desses relatórios custam, em média, R$ 350 por mês, até mais caro, tá? Se eu não estou enganado, da Levante é 350 e é um dos mais baratos que estão aqui na tela, tá? Enfim, a Quad custa um pouco mais caro, mas se você quiser, né, fazer por conta própria com o que eu te ensinei, já é o suficiente. Mas se você não tiver tempo, como que você faz? Aqui em cima, no canto direito superior, né, você vai ter acesso à nossa queridíssima plataforma iHub Lounge, em que todos esses relatórios, a maioria deles, vai estar disponível para você também 100% de graça. Quer um relatório das principais casas de análises do país? Lá você vai ter 100% de graça para te ajudar no dia a dia na sua tomada de decisão. Mas que relatórios são esses? Bom, aqui eu coloco aqui alguns relatórios de fundos imobiliários, caso que você esteja nos acompanhando, tenha vontade de se aprofundar. Aqui tem alguns nomes, né, desses fundos, aqui está o nome deles, tá? Os seus yields anualizados, tá? Essa aqui é a carteira recomendada de fundos imobiliários da própria XP para novembro, que eles já publicaram. Essa aqui é a carteira Bendorf, eu não vou entrar no detalhe porque o nosso tempo já está quase no fim, né? Não quero me estender muito aqui para não lhes cansar, mas aqui é a carteira Bendorf, que também é uma casa de análise muito boa, especializada em fundo imobiliário. Essa aqui é a carteira de outubro, a deles de novembro sai hoje, então eu não consegui colocar ainda em tempo hábil para vocês, até o final do dia eu acredito que eu já tenho essa carteira. E por onde começar? Bom, para comprar um fundo imobiliário, o que você precisa fazer? Você precisa de uma corretora, não uma corretora imobiliária, uma corretora de valores, um banco, né? Eu até brinco, um amigo meu, há uns anos atrás, me perguntou, pô, cara, passei mal vergonha, me veio falar comigo, passei mal vergonha. Ah, por quê? Pô, eu liguei lá na imobiliária aqui de Alphaville, não sei o quê. Ah, e aí, o que você queria? Não, eu queria comprar um fundo imobiliário, o cara deu risada da minha cara. E realmente, fundo imobiliário você não compra numa imobiliária tradicional. Você vai comprar na bolsa de valores, né? Esse bicho maluco aqui que eu estou comentando é a bolsa de valores. Está vendo esses gráficos, essa movimentação aqui na tela? Bom, é negociações a todo instante ali. E é assim que os fundos imobiliários são negociados. Eles são negociados a todo instante nesse ambiente seguro, né? Em que todas as transações ficam registradas no seu CPF, né? Assim como um cartório, né, vamos assim dizer, ele é muito mais dinâmico do que um cartório, mas ele registra em seu nome a propriedade daquela cota, né? Você vai precisar de uma corretora e os preços são regidos por principalmente oferta e demanda. Bom, estarei sozinho, como que eu começo? Bom, você vai precisar abrir uma conta numa corretora, tá? Tem corretoras que cobram corretagem, tem corretoras que não cobram corretagem, tem corretoras que oferecem serviços diversos, de acordo com a sua necessidade. A minha dica é, procure aquela corretora que ofereça o serviço que você precisa. Você está com tempo, quer analisar os seus fundos? Cara, fique à vontade e recorra a uma corretora que não tenha custo. Agora, se o seu dia estiver atribulado, você não tem condições de tomar uma decisão com a análise feita por você, né, e você precisa de um profissional para te ajudar, cara, aí você vai precisar recorrer a uma corretora, né, que preste esse serviço para você, né? Aqui é um detalhamento de como mandar as ordens por conta própria. Você pode fazer até pelo celular depois que você compra, depois que você contrata uma corretora. Lembrando, corretoras normalmente não têm custo. E aqui eu vou fazer um parênteses para você.
A iHub Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos ligadas à XP, que hoje, né, contém mais de 1.600.000.000 sob custódia, mais de 3.600 clientes, hoje já está defasado, já beirando 4.000 clientes, mais de 10 anos de experiência de mercado e 45 profissionais do mercado financeiro capacitados e altamente especializados para te ajudar a tomar a melhor decisão. Que serviços eles oferecem? Mesa de alocação de renda variável. Quero uma carteira de fundo imobiliário. Adorei a conversa que eu tive com o Lucas, eu quero começar. Poxa, beleza, você pode baixar o relatório e fazer por conta própria, ou você pode contratar o serviço de carteira automática. O que é isso? Poxa, uma vez, única vez, você vai entrar, receber no seu aplicativo, né, um push, que a gente chama, e você vai apertar um botãozinho e ele automaticamente, todos os meses, vai girando a sua carteira de acordo com o que você viu ali nos relatórios das casas de análise. Então, tem para todos os gostos, todos os perfis. Lógico que só a bolsa, só fundo imobiliário não é a solução. Fundo imobiliário é renda variável, envolve riscos. Tomem uma decisão de forma calculada, tá? Renda variável pode sim oferecer riscos de perda de patrimônio, tá? Então tome bastante cuidado. Tenha um portfólio bem equilibrado. Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre esses portfólios, como equilibra um portfólio, quais são as variáveis mais importantes que você tem que analisar, tá? A gente aqui no escritório da iHub Investimentos tem uma mesa de alocação que se preocupa recorrentemente em equilibrar esses portfólios para você, oferece esse serviço, também sem custo adicional nenhum, tá? A iHub Investimentos está entre as melhores assessorias do país em termos de qualidade de atendimento e níveis de profissional, tá? Pessoal, não quero me estender muito mais aqui, eu sei que o tempo já beirei aqui os 10 minutos, ultrapassei os 10 minutos. Tocamos, né, Lucas? Desculpem por isso, mas qualquer dúvida, estou aberto aqui no finalzinho, aqui, caso alguém queira fazer alguma consideração. Recebemos uma pergunta aqui, Lucas. Vamos lá. A pessoa diz, eu quero investir em fundo de investimento imobiliário, mas não tenho tempo, não tenho conhecimento e nem paciência para estudar o assunto. Como eu faço para evitar entrar numa fria? Legal. Ó, vamos lá. Se você não tem tempo, você não quer, logicamente, você não quer perder dinheiro. Se você não tem tempo, você vai precisar sim se apoiar em um profissional de mercado. Você pode ver vídeo no YouTube, você pode estudar por conta própria, mas como você não tem tempo, eu sugiro que você contrate uma assessoria que possa ficar com a lupa, né? Que o trabalho do assessor é esse, ele monitorar a tua carteira, te alertar dos riscos, te acompanhar. Eu acredito sim que quando você conta com uma assessoria de qualidade, né, que te acompanhe, o cara que está do outro lado, ele tem como obrigação te avisar, te ajudar, te acompanhar. Ó, é que é Anonymous, né? A pessoa não se identificou, mas quando você, né, por ter conta com o profissional vai estar lá olhando e falar assim, vai te avisar, ele vai te ligar, falar, olha, aquele fundo lá que a gente colocou, cara, tá numa guinada meio esquisita, vamos resgatar, a gente se reposiciona. E as casas de análise, elas procuram tomar algumas precauções. Endividamento do fundo, número de cotistas. Tem muita gente que se preocupa com aquela famosa frase, né? Não quero micar. O que é micar? Micar é você ser o último cara que ficou ali, né? Todo mundo fugiu e você dormiu no ponto, ficou lá e ficou segurando aquela cota que hoje não vale nada. Quer dizer, o assessor, ele tem como uma das atribuições é acompanhar a carteira e avisando o investidor, né, quando tiver algum risco iminente vindo na direção dele, para se proteger. Número de cotistas é um ponto também que pode ajudar a mitigar um pouco, tá, essa debandada ali dos cotistas e você acabar micando com um papel na mão. Tá? Então, acho que assim, algumas dicas aqui que a gente vai dando, lógico, num papo de meia hora é impossível, né, a gente aprofundar no detalhe, né, quais são os principais variáveis de se analisar. Eu convido até o nosso companheiro aqui de entrar em contato conosco, se cadastra aqui no Lounge, entra em contato conosco pelo chat, me procura, ou procura alguém na minha equipe para tirar as principais dúvidas e entender melhor como que a gente pode te ajudar. Joventino também fez uma pergunta. Como Vamos é que lá. eu faço para avaliar um bom fundo de recebíveis? Dá tempo de falar mais um pouquinho? Eu tô só tá assim para a gente conversar, Joventino, fica tranquilo. Assim que o Lucas responder aqui, então a gente
abrir por mais alguns minutos, se for preciso. Mas fica à vontade. Claro, todo prazer. Gente, é um prazer falar desse assunto, então perguntem aqui, eu acho que é o ambiente seguro para a gente perguntar o que for em relação ao mercado financeiro e esse produto principalmente. Fundos de recebíveis, o que ele faz? Ele compra dívida. Tá? Então ele vai lá, vai pegar a Crefisa, vai pegar a securitizadora XPTO, vai pegar... Sabe aquele CRI que tem disponível em crédito privado? Pois é, ele vai pegar basicamente aqueles grandes títulos de CRI, CRA, enfim, principalmente de CRI, né, porque é imobiliário. O que ele vai fazer? Ele vai comprar vários desses produtos, alguns indexados à inflação, IPCA, inflação IGPM, INCC, IPC, e como é que analisa um fundo de recebíveis? Primeiro, você vai ter que olhar para a carteira de crédito desse fundo. Então, ele tem bons credores, né? Ele tem pessoas que devem para ele dinheiro, vamos dizer no português claro, são bons pagadores? Eles têm uma boa chance de pagar aquela dívida? Bom, aí você tem como avaliar, você tem aquele negócio chamado rating de crédito, né? Todo mundo que deve é avaliado de algum modo com um rating de crédito. Eu sou avaliado, o Robson, assim como qualquer pessoa física ou jurídica tem o seu rating de crédito avaliado, tá? Se o rating de crédito é bom, então a chance dele pagar é quase zero ou menor, certo? Então, os fundos de recebíveis que têm uma carteira de crédito saudável, bons indexadores dentro desses papéis, então você tem que olhar basicamente ali o que tem dentro do patrimônio líquido, né, dentro do estoque deles, e aí com base no que tem lá dentro você analisa exatamente qual que é a qualidade daquilo, tá? Normalmente os fundos de recebíveis tendem a ter uma carteira bem diversificada, que é o último ponto que eu ia comentar. Você não, dificilmente, né, você vai, dificilmente é até uma palavra ruim, mas fundos de recebíveis de boa qualidade, eles tendem a ter uma diversificação entre também os credores. Não é um único credor, dificilmente você vai ter ali um fundo imobiliário só para um único credor. Se tiver, já aí você já começa a duvidar um pouquinho da qualidade. Tá? Basicamente é isso, eu olharia também horizontalmente na história como é que foi a evolução, tanto do patrimônio líquido dele, como das despesas, dos recebíveis e da própria carteira de investimentos. Um outro último, desculpe, só para fechar, a vacância desses fundos de recebíveis normalmente está linkada, está indexada, está próxima, né, de quanto de dinheiro ele tem disponível que não está performando, que é um outro fator também de se analisar, né? Se ele tem muito dinheiro em caixa, o que pode acontecer? Bom, pode ser que o patrimônio líquido dele fique grande, né, mas o recebível menorzinho, o dividendo por consequência acaba caindo. E aí o dividendo caindo, o que o mercado faz para esse ficar mais barato? E aí na hora que ele se reposiciona, ele tende a ter aqueles solavancos de preço. Então, momento também entra como um fator crucial nessa análise, nessa conta. Convido você que fez essa pergunta a vir conversar com a gente aqui, para a gente aprofundar um pouquinho melhor e de repente até analisar junto com você aqui juntos algum fundo específico que você tenha curiosidade. Beleza? Mais alguma Muito outra bom. pergunta? Não, agora não. Maravilha, Nós já gente. passamos aí 10 minutinhos e o Joventino está agradecendo aqui aí, então, a Ô, resposta. Joventino. Lembrando a todos que a Obrigado. gente, então, manterá a gravação da nossa live de hoje em nossa biblioteca no CEPROSP e a iHub também irá receber a gravação para disponibilizar nas plataformas da iHub Lunch. Tá bom? Perfeito, Lucas, gente. passamos Vou aí fazer 10 minutos, quero agradecer aí a participação de todos vocês. Um excelente dia, uma excelente semana para todos vocês aí. Lucas, fique à vontade. Pessoal, considerações finais aqui, eu quero agradecer de coração ao CEPROSP, principalmente ao Robson pela oportunidade, pelo voto de confiança, também de permitir que a gente faça um negócio que a gente ama tanto, que é falar desse mercado maravilhoso, cheio de possibilidades. Convido aos presentes e que nos assistem, né, tanto ao vivo como depois vão acompanhar a gente na gravação. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder conversar com você, poder sanar qualquer dúvida ou até mesmo te apontar uma direção que lhe traga resultados, tá bom? Me chamo Lucas Charal, eu vou ficando por aqui, eu agradeço de verdade a sua companhia e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Grande abraço.